Se o Superman existisse no mundo real, você seria a favor dele se meter numa guerra? Se 2 ou mais países estivessem envolvidos num conflito bélico e o Superman se metesse, que tipo de consequências você acha que essa intervenção poderia gerar no mundo? No filme Superman, dirigido por James Gunn, o personagem interrompe uma guerra entre 2 nações. Apesar de ter salvo muitas vidas, ele é questionado por muita gente. Afinal, entrou ilegalmente em um país e isso pode ter consequências internacionais. Nesse vídeo, você vai saber o que poderia acontecer caso existisse um Superman e se ele fizesse algo assim no mundo real. Se existisse um Superman na vida real, com certeza seria de grande ajuda para o mundo. Um ser tão poderoso que usa suas habilidades para o bem seria uma bênção. No entanto, em algumas situações, ele poderia causar danos mesmo com as melhores intenções do mundo. No caso específico desse conflito apresentado no filme, Superman vai até uma região e para uma guerra. Num primeiro momento, isso é algo totalmente bom. Porém, isso com certeza ia gerar consequências na geopolítica mundial. Superman é uma figura associada aos Estados Unidos. E como tal, isso seria visto como uma intervenção desse país em um conflito internacional. Muitos iriam encarar como imperialismo americano. Muitos diriam que o governo enviou uma arma para outra nação apenas por algum tipo de interesse próprio para levar vantagem. Outros falariam que ele feriu a soberania nacional ao entrar em um território estrangeiro sem ser convidado. Para ter uma ideia ainda mais clara das consequências que esse tipo de atitude teria no mundo real, a gente pode usar como exemplo a guerra entre Ucrânia e Rússia. Se o Superman fosse até o conflito e impedisse as tropas russas, o ditador Vladimir Putin com certeza entenderia como uma intervenção direta dos Estados Unidos. Seria mais ou menos como aconteceu em alguns conflitos durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, em que as 2 nações brigavam pela hegemonia mundial. Na época, a tensão entre esses países era tão grande que o mundo correu um sério risco de uma terceira guerra mundial. Nesse cenário, o ditador russo poderia encarar a intervenção do Superman como uma declaração de guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. E a situação poderia escalar para níveis preocupantes. Seria necessária muita diplomacia para acalmar os ânimos. O Superman é um indivíduo virtuoso, altruísta. Ele age porque quer ajudar, salvar vidas e inspirar a humanidade para que ela evolua. Qualquer pessoa com bom senso saberia que pode confiar nele. Mas e se suas intervenções em diferentes locais do mundo fizessem com que os líderes nacionais também enviassem seus representantes superpoderosos para realizar ações em outros países? E talvez nem todos eles teriam a base moral do Superman. Ou simplesmente enviassem seus exércitos com a desculpa de também estarem realizando uma ação altruísta. Outra situação que seria inevitável é o uso oportunista desse episódio por grupos ideológicos para ganhar vantagem política através da manipulação de informações e criação de narrativas falsas. Uma delas seria que o Superman é uma ameaça à democracia. Esses grupos com certeza diriam que esse seria o momento para se discutir novas leis, regulações estatais e limitações jurídicas não apenas para o herói, como para policiais e qualquer autoridade que precise usar a força para impedir bandidos, além de outras medidas para vigiar a população sob a justificativa de protegê-la. Do ponto de vista do Superman nesse filme, há uma guerra e ele está salvando vidas. Simples assim. Mas não seria fácil para ele lidar com as consequências dessa atitude, e principalmente com todo tipo de reações que isso provocaria. Muitas pessoas não entenderiam, muitas seriam manipuladas para ficar contra o herói, como é visto inclusive em uma das cenas. Apesar de todo o seu poder, o Superman não teria uma saída fácil para lidar com esse tipo de situação. Como não fazer nada ao ver uma guerra acontecendo? Afinal, ele tem o poder para acabar com qualquer conflito desse tipo. A omissão, nesse caso, não era uma opção. No entanto, ao impedir uma guerra na marra, ele também corre o risco de gerar outra ainda pior que talvez nem ele conseguisse impedir. Se existisse um ser como ele no mundo real, que apesar de possuir um grande poder, também possui um grande senso moral, com certeza ele seria uma espécie de mediador do mundo, alguém que usaria a técnica de dissuasão, que é uma estratégia utilizada para desencorajar uma ação indesejada, seja em um contexto militar ou político. Ela se baseia na ideia de que, ao apresentar um risco ou uma consequência desfavorável, é possível evitar que alguém tome uma determinada atitude. E se tem algum personagem confiável para realizar essa tarefa, é o Superman. Por mais que em algumas histórias
ele seja retratado como alguém que perdeu o controle e virou um ditador, alguém como ele jamais faria isso. Muitos podem questionar: por que não faria? A resposta é simples: porque se ele quisesse, já teria feito. Ele carrega um grande poder que é permanente em sua vida, mas escolheu ajudar, dar o exemplo e inspirar a humanidade a fazer o certo. Alguém assim já provou que é incorruptível. E você, o que acha que o Superman deveria fazer numa situação dessas? Deixa aí nos comentários a sua opinião. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. Até a próxima!